Ontem, o técnico Hernan Crespo concedeu coletiva após a derrota por 3-0. Começou a temporada com uma porrada já o time do São Paulo, né? Então, ali 3-0 contra o Mirassol. Ele deu uma entrevista coletiva que ele foi bastante sincero, como é de praxe do técnico Hernan Crespo. Ele vem, né, cara, nessa toada de ter aí a sinceridade elevada, digamos assim, mas ele também pediu contratações, né? Ele falou na entrevista que ele não tem um número de jogador aceitável para fazer o time jogar, e aí ele falou que tem que ter 5 a 6 jogadores. Aí ele até fala, por número, precisamos, por enquanto, continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo. Mas ele falou, né, que por número ele precisa de mais jogadores cara, falou em 2 vezes durante a entrevista coletiva. Hoje o São Paulo fez o anúncio do Dória, né, zagueiro, então talvez esse número tenha caído para 4, né? Cara, na visão do Crespo, pode ser. Mas ele pede aí, cara, novas contratações. Saídas nesse São Paulo aos montes, a gente pode até esperar mais saídas em caso de uma boa proposta, né? O São Paulo vai precisar vender também durante a temporada, e poucas chegadas, né? Foram 3 chegadas para já. Carlos Coronel, que chega para ser reserva, então não é uma posição de linha que ajuda muito nesses treinamentos. Danielzinho, que eu acho boa contratação, até ontem não acho que estreou mal, mas não é um assim, cara que chega para ser protagonista, e o Dória, que chega como um ponto de interrogação. Eu tava vendo até um comentário maldoso, né? Mas estão falando, pô, é o São Paulo ou o Remo contratando, né? Porque não tem um nome assim que você fala, e, cara, não que a gente fosse esperar que fosse vir esse nome de peso, mas é uma janela muito fraca do São Paulo. E aí, quando o técnico vai a público e pede mais contratações, Nick, ele só escancara o que a gente já imaginava, que não é fácil trabalhar no São Paulo e que tem muita dificuldade de elenco, de peças mesmo, né? Porque ele tem que compor treino às vezes com a base, usar a molecada de sub-17, 20, para poder compor a atividade. Tem aí as ausências para a copinha do 20 também, então ele perde opções do banco. E é um time do São Paulo que sofre muito para essa temporada, Nick. Cara, exatamente, assim, chama bastante atenção o desencontro de estratégia dentro do próprio São Paulo, né? Um clube que se posicionou no ano passado, que era o início, ou desde o início, na verdade, do segundo mandato do Casares, como um clube que iria olhar para a austeridade financeira, para a responsabilidade, etc. E aí o Belmonte, quando ele sai, ele fala que, na verdade, o clube deveria investir mais no futebol. Então você percebe ali que já existia um descompasso de estratégia e de filosofia dentro da própria diretoria. Foi falado no ano passado, depois de anos e anos de crise do departamento médico, porque a crise do DM não é só de 2025. A crise do DM ela acontece nos últimos 4, 5 anos dentro do São Paulo, inclusive desde a primeira passagem do Crespo. E aí, diante dessa crise, foi falado que o São Paulo tentaria uma reformulação no elenco para rejuvenescer o time, para colocar jogadores mais saudáveis. E aí, quando você olha o perfil das contratações, são todos jogadores ou com 30 ou com mais idade. Então, isso também, existe um descasamento aí, mais uma vez, entre o discurso e a prática. E também, cara, jogadores, obviamente, que ninguém esperava uma janela muito diferente, com um grande nome, acho que até nem precisaria ter, como foi o caso do Oscar, do Rames e outras lições aí que eu acredito que a gente já aprendeu, né, que não vale a pena. Mas eu esperava um perfil um pouco diferente, jogadores um pouco mais jovens, um pouco mais no auge físico, e isso não está acontecendo. Eu acho que o esquema com 3 zagueiros ainda é o melhor esquema para o São Paulo, porque a gente se desfez de todos os meio-campistas ofensivos e se desfez de quase todos os pontas, principalmente os jovens da base, a preço de banana. Não vale aqui ficar repetindo o quão ruim foram as vendas dos jogadores mais jovens. Então, acredito que hoje nem tenha muita peça para a gente jogar num outro esquema. Mas, assim, cara, o time é lento, todos os jogadores que um dia foram referências dentro do time estão numa fase horrorosa, pode ser por questões anímicas, psicológicas ou também por um declínio técnico. E aí, o time que se coloca com 3 zagueiros, com 3 volantes, numa ala direita, um Cédric, que é um cara mais defensivo, pelo menos no papel, e mesmo assim toma 3 gols do Mirassol, e mesmo assim toma 6 do Fluminense, toma 3 do Mirassol no Campeonato Brasileiro, depois 2 em casa, com essa quantidade absurda de gol que vem tomando, a hora que você espreme ali não tem nada que sobra. Então, na minha visão, assim, não adianta ficar contratando um zagueiro, um volante,
se você não fizer os caras jogarem de maneira organizada. O time de São Paulo fisicamente já começou o ano totalmente desmontado. O Crespo tem a mentalidade de ter as perseguições individuais para marcar, mas claramente isso não está funcionando, que os caras não têm gás para fazer isso durante o jogo inteiro, muito por conta da idade. Nossos 3 zagueiros são mais velhos, nossos volantes, com exceção do Marcos Antônio e do Bobadilla, o Alisson é mais velho, o Luiz Gustavo até então que estava no elenco mais velho, Luciano e Tapia também são mais lentos, a gente perdeu o meio de ligação, vendeu os jogadores da base, e aí você quer colocar um time desse, já esfacelado fisicamente, já com tantos desfalques no departamento médico, para sair perseguindo individualmente na marcação, não vai aguentar. O Mirassol também foi um time que se reformulou, se não me engano foram 14 peças que eles perderam e tiveram que recontratar. Também é um time relativamente remontado, porque perdeu muita gente, e foi lá e deu um baile no São Paulo. Um baile no São Paulo em que o campo está refletindo exatamente a bagunça e a desordem que a gente vê também extra-campo. É uma temporada de extrema preocupação, porque a estreia já demonstrou como vai ser a tônica desse ano, e sinceramente, cara, se não tiver uma mudança muito brusca, muita gente fala, mas vai sair o Casares, vai entrar quem? Se não tiver uma mudança brusca, e que seja efetivamente só a saída do Casares, a renúncia, o impeachment, o que quer que seja, eu, cara, estou realmente com receio do que pode acontecer com o São Paulo esse ano. Antes eu estava preocupado, agora já entrou numa questão de desespero, e olha que foi apenas um ano, o primeiro jogo desse ano, né? E aí com as contratações, como você disse, os perfis e os nomes que chegaram não nos dão muita esperança de que algo vai mudar ali dentro em termos de potencial e de melhora técnica. Exatamente. E aí hoje a gente teve também o anúncio do Matheus Doria, né? Foi oficializado aí como novo jogador da equipe do São Paulo, e ele que vestirá a camisa 4, né? Até isso foi publicado antes, aí geralmente é só na apresentação, né? Mas é o novo camisa 4 do São Paulo. O Nick vai fazer um ajuste pequeno no áudio aí também, enquanto a gente fala do Doria, porque assim, ele volta 31 anos, jogador aí que a gente não tinha lá uma grande expectativa de retorno, mas que volta ali, estava no mercado mexicano, teve algumas oscilações. Ele fez um gol de bike, inclusive, do México lá, que quase foi pro Puskás, né? Mas enfim, tinha ali uma disputa do Internacional. O Remo queria ele, que é o time do Juan Carlos Osório, e o Doria foi, então, oficializado pelo São Paulo. 2 anos de vínculo, mais 1 ano em cima de metas. Não sei o que esperar, sinceramente. Espero que ajude, né? Porque o São Paulo precisa mais do que nunca de jogadores que possam ajudar no atual plantel, precisa mais do que nunca ter peças que possam colaborar com a construção da temporada. Tá muito difícil, cara, muito difícil. E essa preocupação do Nick, acho que é a preocupação de todos nós, assim, né? Quando a gente fala a respeito do ano. É algo que eu não gosto de ser alarmista. Quem vê o Papo com Sá, eu sou um cara até estupidamente otimista às vezes, né? Sou um cara que falo coisas que às vezes até me arrependo. Falo, nossa, eu tô vendendo algo muito irreal aqui, né? Porque eu sou muito São Paulino e acho que isso, cara, mexe um pouco com o sentimento. Mas esse ano, como nunca na vida, eu tô muito preocupado. Muito preocupado. Acho que esse ano, sim, eu sempre gosto de falar aquela frase, né? Não cair esse ano, não cai nunca mais. A gente fala às vezes exagerando, mas eu acho que esse ano é uma frase verdadeira, cara. São Paulo vai ter que ser muito forte para não ter uma tragédia esportiva essa temporada. E aí passa pelo torcedor, passa por essa força. A gente vai falar muito disso, mas principalmente com essa aspa do Crespo, fica muito claro para mim. Precisa contratar, precisa de jogador.